Saudações a todos. Então, esse é o nosso encontro do livro Contribuições de Joana de Angelis para a Análise dos Transtornos Mentais. A gente está estudando, então, nesse encontro, o capítulo 11, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e com esse encontro a gente tem com a gente a Cláudia e a Adriana, que estará compartilhando com a gente no encontro de hoje. Então, eu gostaria de passar agora a palavra para a Cláudia. Olá, pessoal, boa noite. É uma alegria estar com vocês aqui nesta noite de domingo, tratando de mais um capítulo do livro Transtornos, esse livrinho aqui que todos nós já sabemos que temos, maravilhoso, com contribuições da mentora e contribuições basicamente da mentora, né? Da obra dela, e contribuições dos amigos que fizeram os vários capítulos, né? E o capítulo de hoje é o capítulo de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é o que a gente vai trazer hoje, né? Tanto em termos do que a psiquiatria fala, a medicina, mas também trazendo as contribuições da mentora e trazendo as nossas reflexões. Eu penso que é sempre o objetivo maior é sempre trazer reflexões sobre o que precisamos mudar, como precisamos mudar. O objetivo maior, eu penso, dos nossos encontros, porque a teoria a gente busca, mas as reflexões, né, trazer para dentro e entender o que a gente precisa transformar, essa é a grande questão. Então, hoje nós vamos trazer, eu e a Adriana, que está comigo aqui, nós estamos juntas aqui nas nossas reflexões. Vamos lá, então, né? Então, assim, a gente começa dizendo o que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, a gente vai dizer que ele não é manias, esquisitices, excentricidades, né? Como muitas pessoas podem pensar. Ah, isso é mania, isso né? Ele gosta de ficar assim, a pessoa gosta de ser diferente, não é isso, né? Não é algo que ela escolhe, é algo que se impõe, né? Então, porque as manias, as esquisitices, as excentricidades, elas estão no dia a dia, mas elas não interferem na rotina, né? Também a gente pode pensar que não são superstições, não são padrões supersticiosos, né? Por exemplo, abrir e fechar, abrir porta, não deixar a porta aberta, né? Por exemplo, não deixar o sapato virado de cabeça para baixo, né? Que é uma superstição, bater na porta 3 vezes, né? Bater na madeira 3 vezes quando acontece alguma coisa e fala-se alguma coisa para evitar, né? Evitar e afastar algum mal. Isso é uma superstição, e tem muitas superstições que elas culturalmente existem nas culturalmente nos países, né, de acordo com os nichos culturais, os povos, interior tem muita superstição, mas o toque não é superstição, ele não é superstição. Então, a gente já viu que não é mania, não é superstição, não é uma excentricidade, né? São sintomas que acabam por levar a pessoa a ter uma vida limitada, que vai impedi-la do dia a dia, né? Ela vai se tornando escravizada, ela vai se tornando presa a pensamentos obsessivos, presa a rituais, né? Que vão atrapalhando demais a pessoa, né? Vão atrapalhando ela no trabalho, no dia a dia, no social, na família, porque conviver com uma pessoa assim é muito difícil, né? Porque a pessoa precisa, entre aspas, ela precisa fazer
alguma coisa, né? Mas ela precisa porque é algo que se impõe, e, e as pessoas não vão entender isso, né? Quem convive com ela é muito difícil entender. Atrapalha também na vida acadêmica. Como é que a pessoa consegue lidar e levar uma vida de estudos, uma vida de planejamento, né? Uma vida que precisa ser estruturada, tanto em termos de quantidade de horas para fazer tais e tais coisas, cumprir a sua rotina do dia, né? Como é que ela vai se relacionar com alguém, né? Se ela tem esses rituais e esses pensamentos que a dominam. Então, essa pessoa, ela vive em grande sofrimento. Ela não consegue controlar aquelas ideias que lhe surgem, que ela sabe que são ideias idiotas, ela se sente uma ridícula, ela sabe que são coisas absurdas, mas ela não consegue controlar. Ela sente muita vergonha, né? Ela tenta se esconder. Então, assim, é um transtorno muito... a medicina diz que é um transtorno de ansiedade muito grave, gravíssimo, né? E que requer um diagnóstico precoce, o mais rápido possível, que possa ser identificado, para que aquela pessoa possa, então, iniciar um tratamento e, enfim, sentir-se mais aliviada, né? E para que isso possa minimizar as situações, né? Minimizar os danos, né? Para que, imagina, um transtorno, geralmente, ele leva anos, né? 7 anos, mais ou menos, para poder a pessoa vai num crescente até que ela possa buscar ajuda. É em torno disso, né? E aí é muito importante que né, a família observe, o que é difícil, nós vamos ver mais à frente, porque como é algo vergonhoso, né, para a pessoa, ela busca esconder ao máximo. Então, ela busca lugares privados, banheiros, quartos, para ela poder fazer o ritual dela, né? Então, assim, até que a família consiga identificar aquilo, leva tempo, vai se aumentando esse grau de ansiedade, até que ela chegue num ponto tal, gravíssimo, onde ela já não consegue mais esconder aquilo. E aí sim, alguém observa, aquilo é denunciado, com muita dor e sofrimento, né? E aí sim começa-se a saga, a busca de encontrar um alívio, né, através da medicina e através da psicoterapia, né? Esse livro aqui, da Ana Beatriz Barbosa Silva, Mentes e Manias, é uma psiquiatra. Esse livro aqui é bastante didático, vocês podem depois buscar, né? E aí ela vai dizendo assim, né, quando a gente está aí falando de superstição e etc., né, ela vai dizendo assim, a pessoa pode estar deitada, é um exemplo de superstição, a pessoa pode estar deitada e ver a porta do quarto, do armário aberta. Aí ela fica naquele dilema, levanta e fecha ou não, levanta e fecha ou não. Não vou ligar para isso, não vou fechar. Mas eu vou fechar, eu acho que é melhor fechar. E fica naquele dilema, ela pode levantar, fechar e acabou, né? Essa é uma superstição que a pessoa vai e acha e vai e fecha. Para reforçar essa diferença, a autora diz assim, agora imagine que essa pessoa está deitada, fecha os olhos, né, sabe que a porta do armário está aberta, e ela começa a ser assaltada pela ideia de que a porta não foi bem fechada, se ela já tiver fechado a porta, né? Ela levanta, fecha a porta e volta a deitar. Fechei ou não fechei direito essa porta, né? Aí ela se levanta e resolve trancar a porta. Aí volta para a cama e começa a se questionar se fechou direito. Aí ela levanta, destranca, tranca a porta para certificar. E ela começa a fazer isso mais, até que ela começa a pensar que
se ela não fechar aquela porta, alguém da sua família pode vir a morrer, né? Pode acontecer algum dano, ela vai ser culpada por aquilo, vai se sentir culpada por alguma coisa, né? E a partir daí ela passa a noite inteira nessa situação de se eu fechei direito, o que pode advir desse comportamento meu de não ter observado direito, eu sou a responsável. Essa é a diferença, né, que a gente pode ver de uma superstição e de um comportamento obsessivo. Tem uma pergunta aqui. Ah, sim, não é pergunta, desculpe. Eu já vi. Bem, vamos adiante, então, né? Cláudia, eu queria pontuar duas coisas nisso que você Sim. falou, que eu acho que aí a gente vai interagindo junto. Isso. Duas questões interessantes, uma a respeito do própria superstição e a outra em relação à diferença entre o TOC, né, o transtorno obsessivo e compulsivo, e depois, no capítulo 16 desse livro, até é engraçado que sou eu que escrevo, né? É sobre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que é diferente. Então, eu já queria, logo de início, falar da diferença, porque lá na frente eu vou aprofundar, né? Até já faço convite em público para a Cláudia não ter como falar não, aí você vem junto comigo para a gente estar fechando esse quadro, quando eu for falar especificamente do transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que é outra coisa, né? Os nomes são muito parecidos, mas uma coisa interessante da superstição é que é um comportamento tão natural do ser humano que já começa no reino animal ainda. Então, por isso que a gente vê que isso ainda está no... Eu não gosto dessa palavra normal, porque de perto ninguém é normal, né? Mas essa questão da gente colocar o que ainda não é patológico, né? Então, não é patológico a gente virar o chinelo, porque, né? O chinelo não pode ficar virado, senão o pai e mãe morrem. Quer dizer, eu cresci ouvindo isso, e nem por isso eu tenho um transtorno obsessivo-compulsivo. Mas, então, só para dar o exemplo do meu ratinho, quando eu estava na faculdade, faz tanto tempo que naquela época a gente ainda tinha rato, né? Não sei você, Cláudia, mas hoje não pode mais, também. hoje é tudo virtual. E o meu rato, ele adotou um comportamento supersticioso. Então, assim, nem todos os ratos na caixinha de Skinner, no decorrer do ano, né, a gente vai fazendo os experimentos, e alguns eles vão adotar um comportamento supersticioso, e o meu, né, adotou, e aí foi muito engraçado, porque todo mundo disse, tinha que ser com uma espírita, né, porque rato de espírita vai ter comportamento supersticioso, olha o preconceito da turma, né? Mas, assim, só para dar um exemplo, sabe o que ele adquiriu? Tem um experimento que é o reforço intermitente, então a gente vai esperar um tempo X para liberar a aguinha dele, né? E aí, então, antes ele apertava, toda vez que ele apertava a barra, saía a aguinha, e aí depois não, só com o tempo X que a gente libera. E o meu, olha o que ele entendeu, o que ele fez. Ele apertou a barrinha, aí, por acaso, ele deu 2 passinhos para trás, foi no fundo da gaiola, deu uma voltinha, deu 2 passinhos para frente, e quando ele apertou, deu certo, saiu. Aí, o que ele imaginou? Ele imaginou, né, assim, dentro do pensamento, não sei se a gente pode chamar de pensamento, mas um pensamento rudimentar, mas já é um rudimento de pensamento, ele construiu um comportamento supersticioso. Aí, como o tempo era um tempo fixo, então ele dava 2 passinhos, uma voltinha e 2 passinhos para frente, apertava a barra, e 2 passinhos atrás. Então, é muito bonitinho. Então, aí a gente vê que isso já vem, né, do reino animal, a gente ainda, né? Então, por isso que é atávico, né? Muitas coisas, a gente vai repetindo vida após vida. E a segunda questão é que o transtorno obsessivo-compulsivo TOC, né, que a gente está falando agora, ele se caracteriza por essa presença, né, primeiro, desse pensamento intrusivo que a Cláudia acabou de dizer, né, que, de repente, se eu não fechar essa porta do armário, vai acontecer uma coisa muito ruim, aí já vem junto uma imagem, minha mãe morre, meu pai morre, alguém morre, né?
ou eu sou responsável por uma calamidade que possa acontecer, e aí vai ter um impulso, né? Eu vou ter que fazer algo, uma compulsão de realizar uma ação, então o pensamento me obriga a uma ação repetitiva, que vai ser o ritual, e aí, então, e esse ritual tem o intuito de reduzir a ansiedade. Então, esse é o toque. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, que vai ser trabalhado lá na frente, no capítulo 16, ele não tem essa questão do comportamento e do pensamento intrusivo, né? Então, no transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, as preocupações estão associadas à ordem, ao perfeccionismo e ao controle. Então, ele é uma pessoa rígida, não é uma pessoa assim, que chega nos horários normais, não, ele chega rigidamente naquele horário, extremamente pontual, é exageradamente econômica, ele prioriza o trabalho em detrimento da família e não tem a predominância do pensamento intrusivo. Então, eu só quis fazer essa diferenciação logo no início para a gente saber que tem duas coisas diferentes, embora o termo é muito parecido. Então, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva a gente vai ver lá na frente. O toque é isso, a gente tem obsessivamente um pensamento que fica martelando na cabeça, e o ritual para que a gente possa aliviar essa ansiedade. Era só esse as minhas pontuações para esse primeiro slide aqui. É muito interessante essa questão do ratinho aí, né? Como ele, numa coincidência de tempo, aconteceu aquilo e ele entendeu, né? Com o rudimento dele, ele entendeu que aquilo era uma superstição. Muito interessante sua fala, trazer essa experiência, Adriana. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão da rigidez, né? Porque, assim, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele tem certa rigidez também, porque, assim, ele precisa parametrizar as ações, né? Ele precisa limpar, nós vamos ver, né? Todo mundo já sabe, mas tem aquele ritual de limpar asepticamente, né? Esfregar tanto de um lado quanto de outro. Então, tem também uma rigidez. E a gente vai ver mais na frente essa situação psicológica, né? O que leva também a pessoa a conquistar e adotar, né, certos critérios assim. Mas a gente vai vendo que tudo é uma interlocução, né? Tudo é um diálogo, né? É importante isso, interessante. Mas vamos lá. Então, vamos aí pelo conceito que a Adriana já adiantou, né? A Adriana já adiantou um pouco. Então, nós sabemos que é uma disfunção mental, o cérebro não está funcionando de forma adequada, por isso que lá na frente a gente vai ver que uma dos modos de se tratar é através da medicação, né? Mas a gente lembra também que nenhum cérebro é perfeito, né, gente? A gente está aqui buscando arduamente chegar lá na frente e conquistar a perfeição. Então, nenhum cérebro é perfeito, porque nós vamos trazendo marcas, registros, que vão favorecer essa aparição, né, essa emergência aí do tom. Então, a Adriana já adiantou, são ideias, fantasias e imagens obsessivas, e atos, rituais e comportamentos compulsivos. Então, para ser diagnosticado o TOC, né, ela tem que haver a ideia, e nós vamos ver também essa etiopatia, né, onde aparece no CID, que há códigos do CID que são caracterizados por somente ideia, depois somente compulsão, o ritual, e a comunhão também de ideias e compulsões. Mas é importante que haja, geralmente acontece que há uma ideia, essa ideia obsessiva, e que leva à compulsão para alívio dessa ansiedade. Então, os sintomas, como nós já dissemos, eles consomem muito tempo, interferem de forma significativa
na rotina funcional da pessoa, não é? Os desconfortos emocionais gerados, vejam só, ansiedade, medo, dúvida, nojo de si mesmo, culpa, sensação de imperfeição, incompletude, vergonha, são muitos desconfortos emocionais a partir desses pensamentos gerados, né? E aí nós vemos que o desequilíbrio no pensar e no agir se torna muito grande, é muito distante, é um distanciamento grande, né? Porque uma coisa é o que se deseja para sanar aquilo, e outra coisa é, na verdade, como a pessoa se apresenta. A pessoa vai se apresentando cada vez mais desorganizada, ela busca a organização, mas ela vai se apresentando cada vez mais desorganizada naquilo, mais improdutiva, mais descuidadas, né? Então, é uma angústia muito grande, né? Viver é um sofrimento agudo de estar nesse sentido. E essa autora, ela traz assim uma informação interessante para nós, né? Ela diz assim, que no estudo da biologia evolutiva, observou-se que a espécie humana criou um sistema que faz o indivíduo, ao cometer um erro, ser tomado por uma sensação grande de desconforto. Isso na evolução da biologia. Então, ele comete um erro e traz imediatamente uma sensação de desconforto, né? Então, ela diz que a chave para a gente entender a pessoa que tem toque é saber que esse circuito detector desses erros ele funciona muito mais do que deveria ou do que seria necessário. Ele é superpotencializado. Então, todos nós temos uma autopercepção de que a gente exagerou, né? Carregou mais na tinta, entre aspas, de alguma coisa. Todos nós, graças a esse circuito, graças a essa evolução biológica, né? Mas o toque, ele exagera, esse detector de algo que saiu do enquadre, ele é superpotencializado, né? Então, aí ela traz assim o exemplo, né, de uma retroalimentação positiva e de uma retroalimentação negativa. Por exemplo, numa retroalimentação negativa, a pessoa está com sede, vai lá, bebe água, sana a sede. Ok. Numa retroalimentação negativa, por exemplo, a pessoa está com sede, vai e bebe água salgada e não água doce. O que acontece com o sal? Ele desidrata, a pessoa sente mais sede ainda, e aí ela vai beber mais água, né? E água salgada e cada vez mais. Essa é a retroalimentação negativa, né? Então, isso é exatamente esse o funcionamento do toque. Ele está naquela angústia, naquela aflição, ele age naquele ritual, não vai, no início traz um alívio, mas logo em seguida ele recomeça todo aquele circuito, sentindo cada vez mais a necessidade. E aí, cada vez mais a necessidade de ampliar rituais, né? De aprofundar, ampliar. Então, é essa analogia da sede da água do mar, que não é algo que sacia, né? Então, ela fala assim, todos nós pensamos em coisas desagradáveis, ou pensamos em algum momento, ou tememos que haja alguma coisa desagradável, né? E aí a gente vai lidando com aquilo, tentando resolver, tentando evitar, enfim. O nosso detector funciona de maneira perfeita, né? Mas no portador de toque, não. Ele vai começar a funcionar de maneira mais intensa, mais repetitiva, e aquilo vai abrindo o caminho para que realmente se instale aquele padrão, aquele circuito, né? O que era um detector produtivo, importante, passa a degringolar, e aí ele vai desenvolvendo cada vez mais, e aquele circuito vai cada vez mais se intensificando, né? Gerando cada vez mais ansiedade, ele consegue lidar com aquilo e sanar, mas depois ele volta a necessitar, porque justamente é essa metáfora que ela fala da água do mar.
Você quer trazer alguma coisa, Adriana? Eu quero aproveitar essa imagem para ampliar para quem não conhece a dimensão disso tudo, né, Cláudia? Por exemplo, aqui nessa terceira bolinha, tem uma régua em cima da mesa, o caderninho, a calculadora, tudo muito ajeitadinho. E eu quero dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi há muito tempo atrás. Ela vinha do interior, então ela vinha na segunda-feira para a terapia e já aproveitava e ia ao mercado, que aqui é uma cidade um pouco maior, né? E aí, só para ter uma noção, ela fazia a compra, então, ela chegava na casa dela na segunda-feira, colocava tudo em cima do balcão, e essa forma dela de categorizar, de organizar, de separar por cor, por tamanho, por cor do rótulo, né? Resumo, ela conseguia terminar de guardar a compra na sexta-feira. Então, ela deixava tudo em cima do balcão e ia organizando de forma que ela pudesse. Então, não é que ela não queira guardar, ela quer guardar. E ela vem para o consultório com esse sofrimento, isso que você coloca, né? É um sofrimento para a pessoa. O marido dela dizia, é uma dificuldade na ação. Realmente, a pessoa não consegue. Ela não consegue guardar se não tiver nessa perfeição. Então, é um traço de rigidez, mas é maior que ela. Então, é isso que é importante a gente deixar muito claro. É algo muito sério, porque realmente limita a pessoa, porque causa esse sofrimento de algo que vai soterrando, né, o ego. O ego vai se sentindo, ele precisa fazer aquilo, de verdade. Se ele não fizer, ele não consegue dar o próximo passo, ele não consegue fazer outra coisa, né? E isso me lembrou, Adriana, o quanto a pandemia exacerbou para essas pessoas que estavam já em desequilíbrio, né, poderiam não estar já manifesto o toque, mas como isso foi um gatilho para que esse transtorno realmente aparecesse, né, se manifestasse, né, porque a gente viveu, né, nós que conseguimos hoje nos livrar disso, mas a gente passou por um longo tempo, né, limpando, higienizando, né, era uma preocupação brutal, porque é uma coisa totalmente nova, a gente não sabia. Então, como a pandemia pode ter, com certeza, exacerbou bastante isso, né, foi o gatilho para aparecer e foi a possibilidade aí, infelizmente, de se aumentar bastante. E aí, pegando o teu gancho, Adriana, desse exemplo, nós temos atores, atrizes que muitas vezes vão na mídia social, né, e vão trazendo, vão se expondo, né, vão se expondo e uma ajuda muito grande, né, uma ajuda social, né, é importante, né, eles imbuídos de coragem, deixam o preconceito de lado, enfrentam, e isso é muito importante. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, a Luciana Vendramini é uma atriz e ela sofreu por muitos e muitos anos, né? Ela sofreu de toque, olha só. Olha a que ponto que ela chegou, e eu vou falar porque isso também está publicado. Né? Nos piores momentos de transtorno dela, ela lavava as mãos repetidas vezes, a gente sabe, chegava a tomar banho de 10 horas consecutivas. Imagina uma pessoa ficar 10 horas debaixo de um chuveiro, e acontece, né? Costumava ficar muito tempo imóvel na mesma posição para evitar novas contaminações. Se obrigava a cumprir uma série de rituais para dormir ou para iniciar o dia, que se estendiam por muitas horas, e a impediam de sair de casa, de namorar, de trabalhar. É o que a gente falou. Há um prejuízo muito grande a nível social, de relacionamento familiar, né, afetivo, produtivo, né, de trabalho. Há um prejuízo gigantesco, né? E aí ela disse que ela chegou a ficar 26 horas de pé, né, parada em frente ao prédio dela, porque tinha um fio e ela não queria passar por debaixo daquele fio para entrar na portaria dela, né? Olha que situação, né? Então,
é um aprisionamento muito grande, né? A gente tem um outro ator, outro cantor, que é o Roberto Carlos, a gente sabe, né? A partir do momento que a Luciana Vendramini colocou em público isso, né? Ele começou, então, a entender o que ele tinha, buscou ajuda, né? E hoje ele diz que realmente ele tinha toque, porque as pessoas diziam assim, você tinha muita mania. Ele falou, não era mania, não, era toque mesmo. Então, olha, chegar ao ponto de assumir, né, que ele tinha essas questões. É importante isso. Adriana, você quer trazer algum detalhe aí, né? Eu acho que eu quero trazer outros exemplos, porque é importante, porque vindo na mídia, a gente consegue... são importantes porque eles mostram assim, olha, isso não é feio, todo mundo, né? Muitas pessoas têm, isso é uma patologia, precisa de tratamento, né? Medicamentoso, um tratamento comportamental, psicológico, né? Então, a gente vê a Katy Perry, né, a cantora, ela se coloca na mídia, na Q Magazine, né, uma revista, ela dá essa entrevista para a revista, dizendo que ela tem muita dificuldade quando a maquiagem quebra, ela não consegue mais usar, a questão de pelo de animal quando está na roupa, às vezes ela está pronta para sair, ela não consegue sair porque tem pelo na roupa. A marca de digital no óculos, então, quando ela coloca o óculos, ela fica assim, obsessivamente procurando digital. Aí a gente vê o cantor americano Justin Timberlake, a atriz Megan Fox, a Cameron Diaz, né, a atriz sul-africana Charlize Theron, o ator britânico Daniel Radcliffe, o ator Alec Baldwin, que, inclusive, o britânico, ele é o ator do Harry Potter, né? E ele, então, coloca que desde os 5 anos de idade ele tem os traços obsessivos, né? E ele já faz o tratamento para isso. E com 5 anos ele repetia, então, se alguém falava uma frase, ele tinha que repetir, assim, sussurrando. Então, aí a família começou a observar e levou o tratamento, né? E aí tem outras pessoas, mas eu só quero citar, é legal a gente ver na arte, né? E aí a gente vê um filme maravilhoso do Jack Nicholson sobre o transtorno obsessivo compulsivo, porque lá a gente vê o comportamento, é muito interessante. É o Melhor é Melhor Impossível. Impossível. Em inglês é As Good as Gets. É um filme onde ele coloca, né, aquilo que ele tranca a porta e ele precisa, olha o ritual dele, ele tem que se certificar 4 vezes. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha 4 vezes. Então, veja, tem um número certo, tem uma quantidade de número de vezes que é necessário fazer para ver se realmente a porta ficou trancada. Ele não pisava em listas, por isso que essa pessoa ficou 26 horas, né, sem poder atravessar aquele fio, porque assim, ele no filme mostra, na calçada, ele só pisava na calçada que coubesse o pé. Se fosse um quadradinho menor, né, um paver menor, onde tinha que pisar no rejunte, ele não conseguia pisar, né? Então, um taco, um sinteco, onde é pequenininho, ele não conseguia pisar. Então, veja, não é que ele não queria, ele não conseguia, ele não ia, algo nele paralisa, né? Então, olha que coisa interessante. A questão, por exemplo, dos talheres, ele levava os seus talheres para o restaurante e era tão difícil isso que, inclusive, a garçonete tinha que ser uma garçonete específica para servi-lo. Quando ela não podia, porque o filho tinha asma, olha só, no filme mostra, ele paga o tratamento, que nos Estados Unidos é caríssimo, um tratamento, né, particular, e paga uma cuidadora para a criança a pessoa estar assistida para a garçonete poder fazer a comida dele. Então, você percebe como que esse ritual ele vai ficando cada vez maior, mais complexo e vai puxando mais elementos e a coisa vai... Ele mostra no filme assim, ele já estava no ponto que para a lavagem das mãos ele usava um sabonete. Então, imagina, ele abria o sabonete, ele lavava a mão, jogava no lixo o sabonete que ele usou,
E daí, qualquer coisa que acontecesse, ele precisava lavar a mão de novo e usar outro sabonete em barra na época, né? Hoje já temos o sabonete líquido, mas na época eu não sei se tinha, mas no filme mostra ele jogando a barra do sabão inteirinho fora. E a gente sabe que tem pessoas que lavam a mão mais de 40 vezes, inclusive vai lesando, né, Cláudia? Vai formando feridas, vai formando uma coisa que é assim, o corpo, para se defender da quantidade de água, ele vai irrigar mais na mão, tem até um nome específico para isso, não lembro agora, mas assim, então vai lesando. Então, esse filme é muito legal, porque a gente pode ver todo esse ritual e ver o quanto a vida de uma pessoa vai ficando extremamente comprometida, né? Então, por isso que eu gosto de ver na arte, da gente poder olhar, porque quem não tem na família e não sabe, vai achar, essa pessoa tem é uma coisinha boba de organizar. Não, isso é tão sério que ela não consegue trabalhar se tiver algo tortinho. É muito forte. É verdade. E esse dano na pele, os médicos, as pessoas são levadas à consulta pelos familiares, né? E nada consegue tratar aquilo, nada consegue curar, porque justamente não se ataca a causa, né? Aquilo é escondido, e aí não se ataca, e os médicos ficam, até que quando os médicos são né, espertinhos, eles veem, não, tem alguma coisa aí que não é a medicação, porque muda a medicação, depois muda outra medicação, dá uma medicação mais forte e nada resolve, justamente por causa disso, né? O termo médico é hiperemia, é aquele aumento do fluxo de sangue nas mãos em virtude do toque, da lavagem, lavagem né? constante das mãos, né? Sim. Tem alguém querendo fazer uma pergunta. É a Giza. Pode. Não sei se a gente vai responder no decorrer da explanação, mas ela pode perguntar. Então, boa noite, me desculpe interrompê-las, mas é porque Sim. eu gostaria de saber se um movimento repetitivo com os olhos e o nariz entraria nessas questões aí do transtorno obsessivo-compulsivo. Então, Giza, o que a gente pesquisou é que isso pode estar ligado ao espectro do toque, e não exatamente ao toque, né? E a gente tem o transtorno de Tourette, que é justamente isso, tiques, manias, né? Mexida de nariz, né? Mexida de ombro, isso tudo é o transtorno de Tourette que pode acontecer, e outros sintomas mais que a gente pode dizer. Então, eu acho que não está muito ligado ao toque, né? Nesse sentido aí. Ok, obrigada. Mas assim, a gente não é né, um psiquiatra que possa falar e avaliar e ver se há outras questões mais, né? Isso aí precisa de, né, um olhar atento, né? Se for uma dúvida grande, né, é bom pesquisar, porque pode ser uma coisa, mas pode ser outra, né? Depende da idade também, né? Tá bom? Eu fui jantar com uma amiga e eu constatei que ela estava muito agitada e ela fazia um movimento repetitivo com os olhos, com o nariz, e muito estranho. E eu voltei para casa muito preocupada, mas não me adentrei em detalhes com ela. Pois é. A síndrome de Tourette ocasiona isso, né? Esses movimentos repetitivos, olha só, tiques vocais, motores, pisca-pisca, não sei se era isso que ela fazia, né? Funga, um coça, né? Coça, mexe com o nariz, encolhe os ombros, morde os lábios, coloca a língua para fora, fala palavrões, dá pulos, né? Repete as palavras que os outros falam, que é a tal da ecolalia, né? Enfim, não sei se é o caso da sua amiga, né?
essa situação. Mas é uma observação, né, que precisa ser feita, né, por ela, né? Obrigada. Bom, vamos seguir, né, gente? Vamos seguir. Aí vem a classificação que está lá no CID, que é o F42, e é aquilo que a gente falou, né? Ele tem algumas diferenças. O F42.0 é o toque somente com a predominância de ideias obsessivas. O 42.1 é a predominância de rituais, né? O 42.2 já é a forma mista, ideias obsessivas e comportamentos rituais, compulsivos, né? Tem os outros e tem o não especificado, que não tem especificado, não está explicado no CID, né? Somente às vezes o CID coloca assim, né? Outros porque tem uma outra gama, e de repente, Gisa, pode ser até isso que você falou, nesse outros aí pode ter alguma especificação que possa levar ao entendimento que é um toque mesmo, né? Bom, aí tem os exemplos que a gente já viu naquele desenho lá atrás, né, que era de limpeza, que era essa situação que a Adriana falou de não pisar na faixa, essa coisa da organização, o medo da contaminação, né? Então, obsessão de agressão, de ser agredido, de contaminação, de conteúdo sexual, pensamentos de conteúdo sexual que vêm, né, obsessivos, de caráter religioso. Essa obsessão de agressão também é de agredir, né? Tem, por exemplo, o caso de uma mãe que teve um filho, o filhinho criança, muito preocupada de cuidados, né? E aí ela via a faca na cozinha, porque ela tinha que manipular, e ela começou a ter pensamentos obsessivos que ela podia pegar aquela faca e machucar o bebê. Então, vejam, tem uma coisa assim, né? Caráter religioso, enfim, de armazenagem, né? Que são os acumuladores, aqueles que vão guardando as coisas, guardando, e se tornam acumuladores, ou seja, não tem mais espaço dentro de casa. A gente vê nas reportagens, né, os caminhos que se tornam tão estreitinhos dentro da casa, porque a pessoa vai acumulando. O que tem por detrás daquilo? Às vezes teve uma vida muito difícil, financeira, né, pais, né, enfim, um medo, uma insegurança, e começam a guardar aquilo achando que um dia vão precisar. E aquilo se torna um ambiente insalubre, né, com animais, enfim, né, terrível. Aí aquilo que a gente falou do espectro do toque, né? Que não é o toque, mas tem características semelhantes, né? Por exemplo, são duas subdivisões desse espectro do toque, né? Tem a fuga do risco e do sofrimento, e tem a busca do risco e do prazer. Então, essa autora, ela coloca essas duas separações para a gente entender o que acontece em cada um. Então, assim, essa fuga do risco, do sofrimento, que é o polo da compulsividade, a pessoa faz algum ato, mas tentando buscar e tentando eliminar esse sofrimento, né? Esse transtorno dismórfico, que é a pessoa não ter uma preocupação excessiva com o próprio corpo, com a própria aparência, ela não consegue se ver como ela é a síndrome da madrasta, da Branca de Neve, né? Espelho, espelho meu, me diga se tem alguém mais bonito do que eu, porque ela não consegue se ver e ela fica naquela angústia, né? E aí o que você... Bom, eu falaria rapidamente disso, mas o que é importante a gente entender aqui, que são transtornos do espectro toque. Por que é isso? Porque eles guardam uma semelhança com essa compulsividade. Só que essa compulsividade desses que nós falamos aqui, o transtorno de aparência, a hipocondria, achar que está doente, fica procurando, faz exames, porque tem alguma doença, anorexia, que é aquela coisa da magreza, né? Ficar sempre buscando ser cada vez mais magra, e também tem um transtorno dismórfico, porque não consegue se ver, a bulimia, porque come geralmente doces,
e depois provoca o vômito, né? E essa síndrome de Tourette que nós falamos. Esses são transtornos que buscam ações para eliminar o sofrimento, né? Agora tem a busca do risco e do prazer, que é o polo da impulsividade, que é o jogo patológico, o vício do jogo, né, gente? A cleptomania, que é aquela coisa de roubar, né? Não há uma necessidade financeira, mas a pessoa vai e tem uma necessidade, né? Tem uma ansiedade grande antes de fazer, até que durante o ato, todos esses daí, né, gente? Durante o ato, a pessoa tem aquele lapso de prazer e depois, né, vem o sentimento de fracasso, né? Tem as escoriações da pele, né, que são as cutucações, né, cutucar a espinha e deixar a pele toda, o rosto todo cheio de sangue. São coisas aos extremos, né, gente? É a compulsão sexual, a tricotilomania, que é arrancar cabelos, né? E a onicofagia, que é comer unhas, roer e comer, mastigar. A compulsão por compras e a compulsão pela internet. Todos esses que nós falamos aqui agora, dos transtornos do espectro TOC, eles guardam semelhança com essa compulsividade, com esses pensamentos obsessivos e essa compulsividade do TOC. Mas vamos ressaltar que não são caracterizados como TOC, né? Mas têm essa característica. Você quer falar alguma coisa, Adriano? Posso... Você vai falar? Eu não entendi. Ah, tá bom, desculpe. Pensei que você estivesse procurando o microfone. Abriu. Bom, vamos ver qual é a porcentagem que atinge, né, a população. Na população geral, entre 2% e 3%, né? Ficamos assim, 2,5%, né, da população tem o TOC, né? Aqueles que chegam, né, nos ambulatórios, nos consultórios médicos, é até 10%, mas é uma amostragem atípica, porque é aquela amostragem das pessoas que chegam, né? Em adultos, homens e mulheres são afetados igualmente, né? Na infância e adolescência é dos 6 aos 15 anos, e a prevalência é masculina, mas a idade média de início é por volta dos 20 anos, né? Então, é assim que se manifesta na população. Vamos caminhando, então, a psicopatologia, como ele se manifesta. A gente já falou, né? Já falamos aqui, mas é o pensamento obsessivo, né? Predominam ideias ou representações que, apesar de um conteúdo absurdo, a gente falou, né? Ou repulsivo, elas se impõem à consciência, e é incontrolável isso, né? Os mais comuns aí são agressividade, né? Doenças e morte, além da sujeira, da contaminação, da sexualidade e da religiosidade. Provoca um intenso desconforto emocional, na forma de ansiedade, como nós falamos, é um grave transtorno de ansiedade. Quem tem ansiedade sabe muito bem que é ruim. Um transtorno grave de ansiedade, gente, é algo assim inenarrável. Estão intimamente ligados ao medo, né? E aí a gente sabe que a função do medo é uma função protetiva, né? E se o medo existe é para nos proteger de alguma coisa, o medo é uma proteção, exceto o medo irracional, né? Mas é um instinto muito importante, né? O instinto do medo. Mas, nesse caso, se torna irracional, se torna muito limitante, né? E aí, sim, perde a função natural do medo, né? Eles não só acreditam que devem tentar controlar e afastar as ideias, como se sentem na responsabilidade de fazer algo para evitá-las. Então, é uma situação bastante difícil, né? Para esses pensamentos serem considerados obsessivos, o conteúdo deles deve ser desagradável, intrusivo, indesejável e repetitivo, fugindo ao controle do indivíduo, né? Então, Eu quero como nós colocar dissemos, aí, não é algo que escolhe, né, Adriana? É algo que se impõe.
Eu tive uma paciente que era muito interessante, que ela era espírita, e ela não ia mais na casa espírita e nem assistia nada, porque tinha algumas palavras que ela não podia ouvir. Só que como ela não podia ouvir, ela não podia dizer para mim, porque se ela dissesse para mim, desencadearia todo o processo e ela não tinha coragem de pronunciar o nome. E era muito estranho, porque eu não sabia o que era. Eu sabia que era um conteúdo religioso, porque ela deixou de ir ao centro, né? Mas eu não tinha noção do que seria. Até que o campo, olha que bonito, né? O campo analítico, ele propicia que se constele algo que está inconsciente, ou no caso dela, consciente, mas que ela não tinha condição de dizer. Até que eu não me lembro em que sentido chegou, e eu falei assim, alguma coisa relacionada à imagem, né? do mal, né? Que as pessoas falam de demônio, né? Diabo, enfim, né? Nas culturas se dão vários nomes. Aí ela parou, ficou branca e disse assim, isso é parte da terapia? Eu disse, como assim? Não, porque você sabe, e olha só como o ego fica confuso, porque ela nunca tinha dito para mim, eu não fazia ideia o conteúdo religioso que era, né? Mas era a imagem do mal, né? Então, o demônio, o espírito obsessor, não podia falar em obsessão, então ela não podia ir ao centro, porque na maioria das palestras as pessoas falam em obsessão, né? Então, você percebe? E aí que eu fui entender que a palavra do que não podia ser nomeado era algo relacionado aos espíritos ainda, né, inferiores, no sentido de obsessores, do mal, do diabo, enfim. E aí, eu entendendo, eu falei, sim, faz parte do tratamento, porque você precisa entender que existe o bem, existe o mal, não dá para a gente ficar unilateral, mas olha que bonito do campo, né? Então, algo que é muito difícil para a pessoa acaba constelando na análise para que a gente possa trabalhar, e eu não fazia ideia disso, né? Nem o meu ego sabia, quanto mais, né? Mas apareceu no meio do processo e foi importante. Mas se ela ouvisse, desencadeava todo aquele processo de banhos intermináveis, né? Sim, é muito difícil mesmo. E limitante, como nós falamos. E veja, esse pensamento, essa situação afastava ela até da casa espírita, né? Onde ela poderia ser reequilibrada, né? Bom, temos os comportamentos compulsivos, né, que são aquela tentativa de resistir àquele pensamento intrusivo, né, tentativa contínua de controlar o controlável, mas não apresentam nenhuma utilidade, né, ao contrário, eles provocam um grande gasto energético e leva esse indivíduo a uma inadaptação ao ambiente cotidiano. Então, é um consumo grande de energia. Imaginem a mente dessa pessoa, né? tendo pensado aqueles pensamentos que ela não quer, mas eles invadiram ela, e ela ter que fazer toda essa atividade exaustiva de ritualística, né? Que nós já falamos alguma coisa, como isso é um desgaste, a pessoa não vive mais, né? Então, nós já falamos que esses rituais, eles geram desconforto, né? Enfim, nós já passamos por aqui, né? E aí é aquilo que nós já dissemos, que eles podem ser observáveis ou não, né? No caso de serem só mentais, se não chegarem ao ritual, mas serem só mentais, ninguém consegue perceber, né? Aquela pessoa que conta, né? Pessoas que vão andando pela rua e contam os andares dos prédios, elas vivem contando 24 horas do dia delas, né? Então, e isso ninguém percebe, a não ser que ela fale, olha, aquele prédio tem tanto, aquele prédio tem tantos andares, ali tem tantas janelas acesas ou apagadas, aí, ué, mas você fica pensando nisso o tempo todo, se ela se manifestar assim, é uma possibilidade de encaminhamento, então, né, de tornar aquilo para a pessoa algo estranho, a ponto de que ela, então, possa buscar ajuda, né? E aí tem esse bonequinho aqui, né? Porque ele está aprisionado, né? Está aprisionado por essa bola. E a vontade, né? Então, vamos falar da vontade. A vontade é um atributo importantíssimo do espírito, né?
é através da vontade, né? O Emmanuel diz isso, que é através da vontade que todos os outros departamentos podem entrar em ação, né? Para poder gerir essa mente maravilhosa do espírito. Mas veja bem, é o departamento da vontade que está prejudicado aí, né? Porque a vontade é essa marca dos atos compulsivos, né? É justamente aquela coisa que vai e acontece, é ação, né? É onde entra em ação. Então, há uma tentativa de refrear, né? De adiar o ato, mas não tem sucesso. Então, o departamento da vontade é um departamento que está comprometido aí nesse sentido, né? Não tem nada ligado à inteligência, ao contrário, a pessoa sabe que aquilo é algo ridículo, né? Mas que ela não consegue evitar. E aí tem esse desenho, né? Daquela coisa asséptica, daquilo que a Adriana falou, da arrumação, né? Dos lapisinhos, né? Então, aí nós trouxemos a Joana, que fala aí no triunfo pessoal, né? Olha como é que ela descreve. Desde o ato simples de traçar linhas e desenhos em papel, enquanto conversa ou não, isso até me chamou a atenção. Às vezes a pessoa está conversando e pega um papel e começa a riscar. Isso pode ser um sinal inicial de toque, né? Em contar lâmpadas ou cadeiras no auditório, mesmo sem sentido, não consegue evitá-los. Pode variar para fórmulas, rituais, cerimônias, como atavismos ancestrais, né? Porque é um padrão atávico, é um padrão antigo, né? E essas imagens que vão surgindo. É um mecanismo de fazer catarse, né? Diante da ansiedade que se é vítima, tentando evitar a atividade compulsiva, o paciente sofre, transforma-se, transtorna-se e entrega-se à ação tormentosa. Quer dizer, é sempre uma tentativa de eliminar, né? Naquela catarse, a pessoa eliminar o mal-estar, né? Que tá ali afligido. Você quer comentar alguma coisa, Adriana? Bom, o diagnóstico é aquilo que nós já falamos, né? Obsessões e ou compulsões. Geralmente elas estão associadas, mas elas podem ser iniciando com a obsessão, que é o que nós falamos há pouco, e contando, que é uma coisa, né? Que não é tão danoso, mas que já começa assim e pode se estender e ampliar esse ritual para mais coisas, né? Os indivíduos com toque fazem de tudo para manter seus rituais sob controle, então, evitando serem ridicularizados, sofrerem constrangimentos, né? Por isso que eles vão e ficam reclusos, como eu falei lá no início, né? Quartos, banheiros, né? O paciente se sentia aflito e ele tinha que chegar com medo de que o irmãozinho fosse sofrer alguma situação. E aí ele ia para o quarto e começava com aqueles pulos, umas danças, né? Porque ele tinha que fazer aquele ritual todo para evitar que o irmãozinho pudesse ter algum mal ou vir a morrer. Então, vejam, né? Escondido. Até uma hora em que não aguentou e foi num crescente e fez aquilo, né? E presencial, não cuidou, não fez presencialmente, mas não cuidou para a porta do quarto estar fechada. A irmãzinha passou, viu, e achou aquilo muito estranho. Então, daí foi denunciado, né, o transtorno que ele tem. Nós temos uma pergunta, Cláudia, lá de Santiago, eu não me lembro o nome dele, mas ele coloca assim que John Forbes Nash, Nobel de Economia de 94, né, um filme, essa mente maravilhosa, eu acho que no Brasil está como essa mente, mentes brilhantes, né? Uma mente brilhante. Ele escrevia fórmulas nas paredes. Aí ele pergunta se isso poderia ser um toque. Não sei, não tem como afirmar isso, né? Se escrever fórmulas em paredes, porque o toque ele é associado a uma ansiedade grande e a uma descarga, naquela catarse, né? Se ele escrevia fórmulas na parede para ficarem, porque aquilo fazia parte dessa angústia, né? Eu não sei, eu não vi esse filme. Se fazia parte dessa angústia, ele precisava deixar registrado na parede
né, fazia isso como um ritual importante, catártico, aí eu acho que, né, para aliviar temporariamente o sofrimento, acho que sim, né, acho que cabe muito bem. Mas eu assisti o filme, e é um filme muito bom, eu indico, está em português, está Uma Mente Brilhante. Ele realmente é um caso verídico, ele realmente aconteceu, e ali mostra o desenvolver de uma esquizofrenia, né? Então, ele era um quadro de esquizofrenia e não de toque. Ele tinha alguns, porque é isso que é difícil, né, da gente delimitar até onde começa uma patologia e termina com outra, né? Porque por isso que o diagnóstico é difícil, porque às vezes a gente encontra o mesmo comportamento em vários transtornos, né? E ali ele tinha uma mente brilhante, ele era né, intelectualmente muito acima da média, mas o ego dele foi ruindo, aí ele foi se isolando, e aí ele ia escrevendo mesmo as fórmulas matemáticas, por isso que ele ganhou. Se eu não me engano, ele era Nobel de Física, porque ele desenvolve na física algumas fórmulas. Eu não sei se também, ou enfim, ou só na economia, mas ele vai desenvolvendo um processo esquizofrênico, aí tinha o delírio persecutório, aí ele achava que foi implantado nele um chip, né? Então, assim, aí é um outro transtorno. Então, se quiser pegar esse livro, esse filme, e assistir e olhar lá no quadro da esquizofrenia, é isso, é o momento em que o ego rui, né? O ego, ele se esfacela, e a pessoa fica só inconsciente, né? Ela fica perdida nesse inconsciente, e o Jung fala, né, que o ego é como uma rolha que fica num oceano, então vamos pensar num vendaval que essa rolha estilhaçada submersa e ele rui, e aí depois precisa toda uma reconstrução. No caso dele foi muito bonito, porque ele conseguiu se reconstruir, ele conseguiu, o ego foi tão fortemente, assim, vamos dizer, constelado de novo, né? Juntado os pedacinhos, e ele conseguiu discernir o que era imaginário e o que era alucinação. Então, ele continuou tendo alucinação verbal, visual e auditiva, mas ele já tinha consciência de que aquilo era alucinação e que as outras pessoas não eram, né? Então, ele conseguiu discernir o que era a ilusão e o que era a realidade. Mas é um caso de esquizofrenia. Até a Maria Silva ela coloca, e é isso mesmo. Ela colocou aí também. E é bem interessante porque, assim, o esquizofrênico ele não tem contorno, né? A dimensão é totalmente desestruturada. E ele, escrevendo pelas paredes, mostra muito bem essa falta de contorno, né? Expandindo aí para outros lugares. Muito bom. Bom, em termos psicológicos é aquilo, né? Tem habitualmente comportamentos rígidos, né? É uma rigidez tanto no comportamento quanto nos valores, né? E aí esbarra um pouco naquilo, né, Adriana, que você trouxe dos pensamentos obsessivos, né? Da personalidade obsessiva, não foi o que você disse no início, né? Que será o seu capítulo, né? E aí são defesas, então, do inconsciente pessoal que vão afastando essa pessoa da própria realidade. E qual é a realidade? A sua essência, né? Aquilo que ela precisa enfrentar. Então, essas defesas todas vão se avolumando, né? Os rituais, eles são grandes defesas para aquilo que está sendo, para aquilo que a pessoa está sendo achacada, atacada, né? Pelos seus pensamentos obsessivos. Então, os rituais são defesas, né? E eles vão se amplificando e ampliando para que possam, numa tentativa de retirar a pessoa daquela situação, né? Enfim. E aí a Joana vai falar isso, né? Que a consciência é invadida por representações mentais, involuntárias, repetitivas e incontroláveis, que são as ideias desagradáveis, repugnantes, e o enfermo não dispõe de meios lúcidos para as enfrentar e superar. Então, trata-se de um objetivo defensivo do inconsciente pessoal, impedindo que o doente tome conhecimento da sua realidade interior. E aí Jung complementa, diz que na neurose obsessiva, interiormente é cheia de desumanidade
criminalidade e maldade implacável, contra cuja integração a personalidade resiste desesperadamente. Jung é bem forte nas palavras, né? Nós somos cheios de desumanidade, criminalidade e maldade, refletidos nessa neurose obsessiva. Então, nós temos sombra, né, gente? A gente tem muita sombra dentro de nós, né? E os sintomas são uma tentativa, que ao mesmo tempo é uma tentativa de revelar, mas é uma tentativa de revelar as avessas, porque, na verdade, a pessoa quer esconder, e através do sintoma ela entrega o jogo, né? Aquela situação aparece. Você quer falar alguma coisa, Adriana? Eu quero para falar que quando a Joana traz o tema mecanismo de defesa, né, a gente também não tem a dimensão do quanto a frequência, intensidade e duração do uso do mecanismo de defesa ele vai se tornando muito patológico, né? A gente acha que eu só vou negar embora. Gente, no capítulo que ela fala da preguiça, né, no Conflitos Existenciais, então ela mostra assim a preguiça como o início de um processo que pode ir acentuando até chegar numa depressão e que pode culminar num suicídio. E começou lá na preguiça. Então, é muito importante a gente olhar para o que a Joana coloca. E quando eu li isso, né, de que trata-se de um mecanismo de defesa que o inconsciente usa para não entrar em contato, né? E aí a gente vê que ela fala, né, que o nosso objetivo é a perfeição, nosso objetivo é sermos homens integrais, é a plenitude, por isso dos temas, né? Plenitude, homem integral, ser consciente. Mas a gente muitas vezes não quer. E aí o inconsciente ele vai fazendo todo esse processo para que a pessoa perca tempo no tempo que passa, e com isso ele não vai indo, né, permitindo que o processo do progresso se dê. E ela fala que a lei do progresso é a única lei que a gente não consegue quebrar, né? Que a gente estaciona, mas não evolui. Então, é muito importante a gente olhar isso e pensar o sintoma sempre como um símbolo. E sempre trazer para a gente, né? Hoje eu estou preguiçosa. Opa, opa, opa. Quando eu me pego preguiçosa, eu já falo, opa, liga o sinal vermelho, porque uma mera preguiça pode cronificar isso, né? Então, nós somos deuses, então é importante olhar o sintoma como símbolo. E aí ela até fala, né, que o primeiro caso de toque foi do Pilatos, quando ele, sentindo-se culpado, né, por ter permitido que Jesus fosse crucificado, e ele sabia que ele era inocente, que ele não tinha culpa alguma, né? Mas ele permitiu que o povo escolhesse, né, o Barrabás, em vez de que Barrabás fosse solto e Jesus fosse morto. Então, ao permitir isso, ele se sente culpado. E aí, olha como sintoma um símbolo. Então, se ele é culpado, ele está sujo, e ele estando sujo, ele precisa se lavar as mãos. E ali começa um movimento neurótico de se lavar as mãos em público, e isso evolui até que culmina num suicídio, que ele se atira, se eu não me engano, num vale, né? Vale, né? Ou num vulcão, não num sei vulcão, se foi num vulcão. acho que foi no vulcão. Foi num vulcão extinto na Suíça, é isso mesmo. Então, veja, como que uma coisa simples, ele evolui por isso da necessidade da consciência, né? E aí ela escreve o momento de consciência para a gente estar vendo que a gente conhecereis a verdade te libertará. Então, vamos olhar, se a gente tem qualquer um desses sintomas, para a gente se perguntando que sujeira é essa que eu preciso lavar, né? Que eu não quero mais deixar de olhar a minha sombra, assim como a Cláudia disse, né? Nós precisamos confrontar a sombra, porque a sombra tem o nosso espírito de luz está lá, né? Então, ela não tem só coisas ruins, negativas, mas nós temos tudo que está em potência nesse, eu chamo de arquivo que está no nosso computadorzinho, né? Escondidinho lá, esquecido esse arquivo. Então, era isso. Foi muito bom você ter lembrado aí do caso do Pilatos. Foi muito interessante mesmo. E como você disse, né, o que é que eu tenho que lavar, o que está tão sujo, né? E nessa necessidade de organização metódica, o que está tão desarrumado dentro de mim,
que eu estou querendo arrumar, né? Então, a gente pode pegar os sintomas e buscar, através da simbologia deles, né, o que é que ele possa estar querendo dizer, né? Que situação é essa? Uma pergunta, não é? Isso, a Mariana Ah, quer fazer uma pergunta. Oi, boa noite, Oi, gente. Mariana, boa noite. Tudo bom? Só pegando um gancho aí, é realmente isso que a Adriana falou, que me veio na cabeça essa questão da fragilidade, né? E Joana também vem falar isso, como a gente é frágil nessa questão do Pilatos. Numa ação, não é ação, eu perdi a palavra, num acontecimento, desencadeou, né, todo esse processo. Então, como todos nós, né, apesar de a gente estar estudando isso, a gente está sujeito a qualquer momento, numa situação que acontece na nossa vida, de desencadear tudo isso através de uma culpa que seja, né, voltar essa questão nossa da sombra, e também acho que a gente que estuda, Joana, e como está escrito aí, fazer essa coisa do mecanismo de defesa e achar que não está, muitas vezes não enxergar. Então, realmente, essa fragilidade nossa, né, ela é imensa, né? Realmente, acontece uma coisa e muda a vida, estamos todos sujeitos. Era só É isso esse... mesmo, né? São esse arquivo que a Adriana disse, né? O que nós temos de arquivo dentro de nós que vai promover aquele transtorno se manifestar naquela vida, né? O que a gente traz de arquivo, o que a gente traz de carga genética nossa também, né? Dessa hereditariedade nossa, hereditariedade nossa. É isso mesmo. E tem uma pergunta, né, que eu vi agora, da Fábia, e comer unha até sangrar. Fábia, isso aí a gente viu na leitura que ele está mais naquele transtorno do espectro, né? Toque, e não exatamente de toque. E o nome disso é onicofagia. Fagia é comer, né? Unha, morder, mastigar. Então, pelo que vimos, não se trata exatamente de toque, mas como os transtornos do espectro do toque, eles guardam semelhança com essa ansiedade, essa compulsão, né, esses pensamentos obsessivos, eles têm essa semelhança, fazem uma vinculação com isso. Bom, vamos para a etiopatogenia, que é o que provoca, né? Nós já falamos aí dos fatores genéticos, biológicos, né? Que é o componente genético, assume um papel importante ao longo do desenvolvimento. Determinados genes, a gente vê que determinados genes, eles se manifestam, tem outros genes que não se manifestam, são ativados ou desativados, né? Então, assim, a ciência diz que não existe um gene único responsável, mas sim vários nessa comunhão, né, de maior ou menor influência. Mas a gente pode ver que esses fatores genéticos e biológicos, eles estão ligados também à nossa hereditariedade pessoal, em que família que a gente chegou, né? E se aquela família, por exemplo, temos o exemplo de mãe, né? Aquela mãe que na gestação aí a gente vai entrar nos ambientais, né? A gravidez, ela foi gerada com bastante ansiedade, com bastante medo de contaminação, bastante, enfim. Isso pode ativar os genes que vão fazer com que aquela pessoa venha com código genético e possa manifestar ou não. Mas a gente sabe que não é uma coisa única, né, gente? A gente não tem uma causa única influenciável, é tudo um conjunto, né? Então, tem hereditariedade, a gente tem, se a gente olhar no nosso código genético, a gente tem infinitas doenças ali, elas não se manifestam, né? Então, assim, calma, não precisa ficar aflita em relação a isso. Vai depender desses fatores ambientais, né, psicossociais,
que nós colocamos aí, traumas, experiências traumáticas, né? Também estão ligados a esses fatores ambientais, o exemplo, né? Pais muito ansiosos, pais que se preocupam tanto e desenvolvem algumas rigidez, né? na limpeza e etc., podem estar ensinando aquela criança aquele modo de ser, e aí sim ela pode ter algum gene dela que possa propiciar isso, né? Um fator estressante na vida, falecimento de alguém, perda de emprego, etc., isso tudo pode fazer com que o transtorno se manifeste. E também a ciência nos fala dessa infecção, né, por estreptococos beta-hemolíticos, que é o que se chama de febre reumática, aparece nas crianças de 3 a 12 anos, né? É uma infecção na garganta, causa inflamações nas articulações, que é artrite, no coração, que é cardite, e no cérebro, que é a coreia. E aí, essa inflamação no cérebro, que é a coreia, que vai desenvolver esse transtorno do toque, né? Mas é tratável, né? E aí o aumento de 3 a 12 vezes em caso de parentes de primeiro grau portadores, justamente pela genética, né, gente? Tem uma pergunta? Maria Silva gostaria de fazer uma pergunta. Então, boa tarde. Sim, Eu boa gostaria de tarde. perguntar se o toque também pode estar no nosso planejamento reencarnatório, já que muitas vezes as doenças estão linkadas ao nosso perispírito, então estaria no nosso planejamento reencarnatório também, além da genética? Pois é, eu acho assim que essa afirmação do toque está no planejamento reencarnatório, eu acho que ela é muito forte na tinta, né? Ou seja, minha percepção, não sei o que a Adriana acha. Eu acho, sim, que há fatores, a pessoa vem com esse arquivozinho que a Adriana falou, que é o arquivo do ser imortal, né? E esse ser imortal, ele traz várias e várias questões, situações não vou falar de culpa, mas de estar responsável por um ato que tenha cometido, né? E aí ele vem com essa inscrição, né? E aí sim pode se manifestar no transtorno, né? Eu acho que o transtorno é justamente essa situação genética, né? É uma situação ambiental conjugada com uma carga hereditária pessoal, né, de espírito. E aí sim pode haver a manifestação do toque. Eu não colocaria, Maria, como uma condição assim, já posta, sabe? Não colocaria assim. Mais relacionada à culpa e o medo, né? Mas Mais relacionada à culpa, sim. A culpa, responsabilidade, né? Responsabilidade por algum ato, né? De cometido no passado, né? E aí ele vem com essa inscrição de algo que foi indevido, né? Todos nós chegamos com essas inscrições, né? De que coisas que a gente tem que reparar, né? Mas a Cláudia, gente pode reparar não de forma exatamente com o transtorno, né, aparente. Oi, Adriana, você eu pensa acho que a gente pode, não sei, eu vejo assim, né? Tem todos esses itens para etiopatogenia, mas eu acho que é a postura do espírito que vai determinar se isso eclode ou não, né? Que eu acho que é aquela mesma questão do autismo, né? Então, o autismo, por que ele não é considerado uma doença? Mas tem uma lesão neurológica, mas como não é doença? Não, mas é aquele espírito, o comportamento dele faz eclodir uma patologia. Então, para mim, aqui, isso é a Adriana que está falando, eu não li em lugar nenhum, eu que vejo assim, que a gente traz todas essas questões ali, até uma infecção por estreptococos, né? Ativa alguma coisa lá dentro, e aí a minha forma de me colocar diante da culpa, então não é a culpa que me leva, mas a forma como eu lido com a minha culpa que pode desencadear no transtorno, que aí eu posso inconscientemente ter esse movimento, por isso que o ego ele se perde, porque o inconsciente obriga ele a lavar as mãos, ou seja, você está sujo, se lava, né? Mas é esse espírito, essa consciência espiritual
que se impõe. Então, por isso que a Joana coloca, né, que é o espírito que traz isso, mas não como, já vem no meu planejamento espiritual, mas como eu lido com esse planejamento, porque ela fala que até uma doença expiatória eu posso mudar com a minha postura, com o meu comportamento. Aí entra aquilo que você disse da vontade, né? A minha vontade pode mudar o quadro, né? A minha postura diante daquilo. Obrigada, viu? Tem mais perguntas? Tinha uma pergunta, eu queria... Oi? Boa noite, eu esqueci Boa de pôr a noite. mãozinha. Eu Ai, sou ai, Liz, só um minutinho, a Tânia levantou a mãozinha. Exato, eu vou fechar. Desculpa. Tânia, pode falar, querida. Eu ia perguntar justamente sobre isso, mas a Cláudia já falou sobre esses fatores neurológicos e orgânicos que nós trazemos no corpo perispiritual. Então, foi muito interessante isso. Eu ia perguntar justamente sobre isso, quanto à hereditariedade e isso que nós trazemos, essas marcas que nós trazemos no nosso perispírito, da culpa. Então, já foi respondido. Muito obrigada. Sim, e não é uma condição sine qua non, né, de nascer já com essa impressão, como eu e a Adriana falamos, mas a forma como se relaciona, né, os eventos da vida e como vai se relacionar. E a Flávia? Oi, não, pegando o gancho sobre o autismo que a Adriana mencionou, o autista ele tem uma tendência a, por exemplo, a colocar as coisas na cor, né, certa, em ordem. Isso é uma tendência ao transtorno ou, no caso do autismo, não tem nada a ver? Não tem Acho que nada é a a ver. forma como ele se organiza, né, mas não necessariamente um transtorno. A mente dele precisa se organizar dessa maneira para se auto-organizar, né? Enfim, é uma tentativa. Não vejo como um transtorno agregado. Eu não sei se a Adriana tem alguma informação sobre isso. Eu também Eu não vejo estou assim, vendo mais a Cláudia, Adriana né? aqui. Agora estou vendo ela. Inclusive, a gente vai ter um capítulo só sobre isso, né? Sobre o autismo, mas eu vejo como quadros separados, tanto é que eles vão ser trabalhados separadamente. É igual aquilo que a gente disse, né? Vai ter muita coisa que tem num quadro e que vai aparecer no outro. Por isso, da dificuldade de se chegar num diagnóstico, né? Mas eu vejo como coisas distintas. Obrigada. E agora eu sou livre, não sei se fala assim. Tem uma outra pergunta também. Ai, pera um pouquinho, deixa eu abrir isso aqui. Será que eu abri agora? Agora abriu, mas está É muito. que eu saí do telefone, até peço desculpa que tenha dado eco, mas é que eu estava no telefone, não estava conseguindo abrir o computador, agora tudo bem. É o seguinte, eu queria saber, porque quando eu trabalhava no norte da Suécia, morava lá, também já estava na área estudando também a área de saúde, né? E eu trabalhava no local que apareciam também médicos também, como se fosse se fazendo um estágio, sei lá se eles estavam no começo dos estudos ou no meio dos estudos, mas sim, apareciam lá também onde eu estava trabalhando. E um deles, eu lembro, quando ele soube que eu era espírita, ele ficou muito interessado, mas muito mesmo. Mas eu achei um pouco interessante a forma dele... Primeiro, essa coisa do lavar as mãos. Por isso que eu lembrei do caso, sabe? Ele lavava muito as mãos, mas eu pensava que porque, como estudava medicina, talvez eles eram acostumados a fazer assim, não sei. Muito bem. E o tempo passou, eu trabalhei lá alguns anos, e eu percebi que ele queria ir estudar conosco. E, bom, nós até assim, é claro, né, convidamos, achamos assim, até, nossa, um médico para estudar conosco, mas tudo bem, sabe?
mas ele começou, ele disse, eu precisava conversar com você, porque o que me acontece assim, até meus pais estão preocupados, e eu acho que eu tenho mediunidade, e então eu vejo muito Jesus, eu me sinto muito culpada. Daí que veio, sabe, que levantou isso que vocês estão falando agora, que podia ser, ele estava na realidade, coitadinho, com um começo, não era um toque só, era desenvolvendo não sei se ele já era, como é que é, ele já havia desenvolvido, até anotei aqui, vocês falaram na etiopatogenia, né, que vem já talvez, já vem desde o começo, vem talvez de família, né, alguma coisa que já vem de... Porque patogenia é enfermidade, não é verdade? O que é a patogenia? O patos, né? Patos é a doença. É a doença, exato. Mas é que alguma coisa hereditária, alguma coisa assim, mas, na realidade, ele estava mais enfermo do que ele pensava. Daí, nós não pudemos, assim, os pais, inclusive, estavam preocupados com ele, e daí ele disse que ele ia ter que se afastar por uns tempos dos nossos estudos e também do trabalho lá, mas, na realidade, ele estava realmente bem enfermo. Eu não vou dizer o que era, porque também nós não soubemos, eu não fiquei sabendo assim, o que poderia ser, mas ele poderia já estar realmente com uma enfermidade. Então, minha pergunta é, pode ser confundido com mediunidade? Porque ele falava muito de Jesus crucificado, ele via Jesus na cruz, vivia Jesus na cruz, e ele se sentia culpado. Então, eu queria perguntar, pode confundir com obsessão, pode se confundir com mediunidade? Pode sim ser um processo obsessivo, não é? Processo obsessivo. Com certeza a gente vai falar ainda sobre isso aqui, né? Que é lógico que se o espírito traz aquela inscrição dos atos que ele cometeu, é lógico que todos nós temos débitos, né? E em algum momento, se não estamos equilibrados, os irmãozinhos sofredores, eles nos encontram, né? Eles são ainda ignorantes do processo deles mesmos, então a gente já sabe, né? A doutrina já nos explicou isso, né? Que eles nos encontram, eles têm aquele desejo de vingança, né? Muitos não sabem que a gente está vivendo em uma outra vida, que não somos mais aqueles. Então, assim, tem mesmo um processo obsessivo. Mas, assim, do jeito que você falou, eu não sei exatamente qual era a questão dele, mas me pareceu até algo assim da ordem da esquizofrenia, né? Eu ia dizer, mas aí eu fiquei assim, não vou falar nome, então, porque não sei se formou ou não, mas ele foi diagnosticado mais tarde. Então está explicado. Então não é uma questão de toque, nem o pensamento obsessivo ligado à figura religiosa de Cristo existiu, mas a gente sabe que na esquizofrenia muitos desses pensamentos são bastante comuns, né? Então não é o caso do toque, né? E aí só para completar, tem uma pergunta do Santiago, que fala se pode coexistir um processo de subjugação espiritual. Sim, a gente vai falar, né, da questão da obsessão, né, a gente vai pontuar isso. Só para a gente completar, você quer falar alguma coisa, Tânia? Eu acredito que o meu... aqui no app, eu estou tendo uma dificuldade, porque eu levantei a mão, mas já abaixei, mas parece que está aparecendo de qualquer jeito. Está aparecendo a mãozinha. Então, tudo bem, não tem problema não. Viu? Pode deixar que eu abaixo, Tânia. Obrigada. O Fabrício tira a mãozinha aí. Bom,
Continuando aí o que a Joana trouxe, né, que apresentam invariavelmente sistemáticos esses transtornos, inclusive para com eles próprios, né, podem exercer com excesso de zelo seus trabalhos, essa obsessão, e foram, aí ela traz essa ambiência, né, que nasceram, foram vítimas de ambiente emocional duramente severo, a partir do parto, especialmente na infância, quando sofreram imposições descabidas e tiveram de obedecer sem pensar, a única maneira de se livrarem das imposições e castigos de adultos. Então, eles foram aprendendo a reprimir as emoções e os sentimentos, tornando-se ambivalentes, né? Só que essa ambivalência faz com que se escape, né, ao controle, como a Joana está dizendo assim, né? E vão se apresentando, então, nessa ambivalência mais intelectuais do que sentimentais, com mecanismos escapistas, e nós, qual é o objetivo nosso? É cada vez trazer o sentimento, né? Para que possamos promover o amor na sua plenitude. Então, esse é um traço que a benfeitora nos fala, a mentora nos fala, sobre essa rigidez de educação, essa rigidez, né? E assim, é lógico, gente, que a gente não aprendeu a ser pai e mãe, né? Num livro, a gente aprende fazendo, e muitas vezes a gente vai repetindo também aquilo que a gente, numa tentativa de repetir, ou numa tentativa de ir para o oposto, muitas vezes a gente resvala, né? Num comportamento mais assertivo, né? Às vezes impositivo mesmo. E se viemos com essas marcas que nós já falamos, pode sim isso facilitar com que seja manifesto o transtorno. E aí, na visão espírita, né, que é o que a gente sempre, como eu falei lá no início, né, a gente sempre fica buscando o que é que está, qual é a causa, mas não é a causa daquela que nós já falamos da etiopatogenia, é o que o nosso espírito está trazendo que precisa ser olhado, precisa ser cuidado, né? Então, na visão espírita, reside nos redutos do espírito imortal, nós já sabemos, né, que está em trânsito para a espiritualidade maior, né, para a plenitude, que é aquilo que nos aguarda inexoravelmente, pode demorar, mas vamos chegar lá, né? E vamos, então, sofrendo esses naturais processos de educação, baseados em erros e acertos. É assim que a gente vai caminhando. E aí? Lógico, se a gente está desorganizado, né, através de tudo que a gente já falou da etiopatogenia, se aquilo nos desorganiza, e se a gente vive um evento traumático, isso pode, então, ir se manifestando, os vários transtornos, né, irem se manifestando. E aí a benfeitora nos fala em autodescobrimento, tudo que a gente já falou, ela vai reforçar, né? Que na gênese profunda dos transtornos de comportamento da criatura, é forçoso reconhecer a ação poderosa da hereditariedade, destacando-se como causa endógena de gravidade. Hereditariedade do espírito, né, gente? Principalmente. Além dela, né, o quimismo cerebral em desconcerto, ao lado das sequelas de enfermidades infecciosas, distúrbios psicossociais, socioeconômicos, né, uma dificuldade, né, econômica e social, o interrelacionamento, enfim. Tudo isso pode ser um fator de predisposição do transtorno, né? Certamente todos eles encontram campo propício na fragilidade da personalidade que se desarmoniza, cedendo espaço mental a fixações negativas, obsessivo-compulsivas, fóbicas, depressivas, que se manifestam em forma neurótica ou psiconeurótica. Então, vejam, tudo isso que nós trouxemos aí de possíveis causas, a causa maior é essa fragilidade da personalidade, que se desarmonizou e abriu campo para que o transtorno possa se manifestar. Adri, posso seguir? Aqui, só volta ali nesse anterior, Cláudia, porque aí responde bem aquela pergunta que fala se é kármico, né? Se você traz essa predisposição.
Então, aqui, quando ela coloca, né, cedendo espaço mental, quer dizer que eu posso ter duas pessoas com a mesma condição genética, dois irmãos gêmeos, vamos dizer, né? Univitelinos, são iguaizinhos geneticamente, nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, mesma condição, espiritualmente igual, isso não existe, mas vamos supor, né? Mas um cede espaço e o outro não cede. Então, quer dizer que o que não cede espaço para essa fixação mental negativa, ele pode não desenvolver, ao passo que aquele que vai dando esse campo para a instalação dessa ideia repetitiva, a postura dele de ficar martelando em cima, é que vai desencadear tudo aquilo, né? Então, ele vai juntando todos esses fatores, que são os itens de um bolo, né? Ele tem todo o material ali, aí, de repente, ele junta tudo e faz o bolo, pela ação do pensamento e da vontade. Então, aí a gente vê essas duas alavancas propulsoras, né? Tanto do progresso, e por isso que somos deuses. Nós podemos curar algo ou provocar uma patologia de acordo com essa postura dessa fixação mental numa ideia negativa. E aí é escolha nossa, olha o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de nos curar ou de nos ficarmos vinculados a essas questões, né? Inclusive não perdoando, né? Porque quando eu não perdoo, fico com aquele desejo de vingança, eu atraio esses meus comparsas, né, do passado ou inimigos de um passado, e aí ele também vai abrir um campo propiciador da instalação da patologia. Exatamente. A palavra cedendo que você ressaltou, né, Adriana, é fundamental. Cedendo. Bom, aspectos frágeis na construção, que a benfeitora falou, apresentam-se como primordiais na gênese do quadro, frágeis na sua construção, né? E aí vão dando lugar a essas fixações mentais, que se traduzem, então, simbolicamente nos sintomas do toque, né? E ela diz assim, triunfo pessoal. É nesse mundo íntimo, no inconsciente pessoal, que se encontram as fixações perversas, aquilo que a gente falou lá de Jung, né? Jung trouxe a sombra. Ela diz, se encontram as fixações perversas e desvairadas do primarismo do ser, gerando distúrbios que reaparecem na consciência atual. Então, todo esse primarismo nosso que vai se revelando, e nós precisamos dar conta disso, a gente precisa olhar para isso antes que o transtorno tome conta de nós. Então, olha, não adianta, a gente tem que enfrentar as dificuldades, enfrentar, né, esse homem primitivo em nós, né, que precisa trocar de vestimenta, né, e ficar mais integrado, né, sentimento, pensamento. E aí vai falar o que uma colega nossa já falou aí das impressões do perispírito, né? Porque esses distúrbios, eles oriundos da mente adoecida, imprimem em termos vibracionais as matrizes psíquicas do espírito, ou seja, no perispírito, né? Então, estão impressas essas marcas do processo do passado delituoso. E aí, sim, essas entidades endividadas, né, que nós também ferimos, né, elas vão nos encontrar de alguma maneira, né, se a gente está abrindo, como a benfeitora falou, cedendo espaço, né, nessa fragilidade da personalidade, cedendo espaço, né? E aí também nós vamos reencarnando, né, com fatores neurológicos e orgânicos, né, impressos nesse corpo perispiritual, que podem se manifestar ou não, né, gente? A gente sabe que tudo que está no corpo espiritual pode ser que a gente não precise manifestar naquela intensidade, justamente pela nossa possibilidade de progresso nessa vida. Eu estou preocupada com a hora, mas a gente já está acabando, né? Vamos falando aí da obsessão, que é o que já algumas pessoas já tocaram, né? Que são esses desencadeadores dos transtornos neuróticos, do toque, né? Tudo isso que está aqui a gente já falou, né? Mas vamos dar uma lidinha, né? Esses desencadeadores dos transtornos neuróticos
né, do ponto de vista psicológico, encontram-se no inconsciente pessoal como herança também desses atos passados, né, no qual estão inscritos esses códigos. Né? E aí, sim, essas entidades impõem-se o direito de cobranças esdrúxulas, né, processos espirituais devastadores, né, porque está impresso ali essa dívida moral, né, essa necessidade de reparação, né? E aí sim os pacientes podem ir assimilando essas ondas mentais, né, que são convertidas em sensações penosas, em forma de consciência de culpa, lavar as mãos, asepsia em demasia, né, tanto quanto a captação de odores pútridos. Isso a gente já falou, a Adriana também trouxe aí esse exemplo de Pilatos, né? Enfim, acho que já foi dito. O tratamento, como que cuida disso, né? Na infância e na adolescência, é a farmacologia, principalmente por antidepressivos, né? E é interessante que a maioria dos médicos agora, principalmente, a TCC, a Teoria Cognitivo-Comportamental, ela está muito em voga, mas por quê? Porque ela ataca o sintoma e tira a pessoa, naquele momento, daquela situação, né? Tão exasperador, e aí sim ela pode ir sendo conduzida gradativamente para as reflexões. Mas isso é muito mais urgente para as crianças e para os adolescentes, né? Mas os adultos já conseguem refletir mais sobre aquilo, né? Na verdade, as crianças e os adolescentes, dependendo, né, da forma como se aborda, consegue-se levá-los, né, às reflexões. Mas tem coisas que precisam ser logo resgatadas, né? Então, a TCC, a Teoria Cognitivo-Comportamental, ela atua muito importante nesse sentido. A medicação, que é antidepressivo, nós já falamos, mas assim, o caminho real da cura é a retificação, né? E a reconstrução desse ser, num ser mais pleno, num ser mais equilibrado, numa personalidade mais forte, forte o suficiente para poder dar conta de enfrentar as dificuldades, né? E sanar aquelas questões que veio resolver. Querem falar alguma coisa? Hein, Adriana? Você quer falar alguma coisa? Eu queria colocar assim, se o toque é um mecanismo de defesa, é lógico que a cura seja o afrouxamento da defesa. Então, a gente parar de resistir, entrar em contato com o nosso inconsciente, as nossas imagens, os nossos sonhos, o teor das nossas fantasias que vão surgindo, né? Entrar, sim, em contato com a sombra, tentar fazer esse diálogo. Então, aí entra a pergunta 919 do conhece-te a ti mesmo, né? Então, só para fazer essa conclusão, já está aí, mas olha o quanto que o caminho é o autoconhecimento, né? Conhecereis a verdade e ela te liberta. Então, se você descobre a tua verdade, que você, graças a essa sombra, você está onde chegou, então ame essa sombra, aceite, acolha, dá colo para ela, né? E, então, é muito bonito a proposta de tratamento que a Joana coloca, né? Era isso. E aí a gente termina com uma fala dessa autora desse livro, né, que é essa Ana Beatriz Barbosa Silva, uma psiquiatra, e ela vai dizer assim: pessoas com toque possuem fragilidades em sua estrutura mental e biológica. O que era desejo de organização torna-se intolerância às mudanças. O perfeccionismo, rigidez, né? O cuidado transforma-se em checagens repetitivas. O gosto pelo asseio vira intenso asco por coisas e pessoas, vai se expandindo de uma maneira, né? O anseio de fazer bem feito degenera-se em perfeccionismo irreal e procrastinação. E eu me lembrei dessa palavra procrastinação, Adriana, quando você falou da preguiça, né? Porque aquela preguicinha, ela vai evoluindo numa procrastinação, num desânimo,
e perde a mão das coisas, né? Perde a mão, é impressionante. Eu me lembrei muito dessa palavra quando você trouxe. E aí ela fala assim, mas fragilidade não significa impossibilidade, que eu acho que esse que é o ganho da história, né? Que é como a Adriana falou, vamos a fundo, vamos olhar, né? Vamos afrouxar as defesas para a gente olhar o que aquilo está querendo dizer, para a gente, de fato, resolver. Eu gosto muito daquela imagem do checklist, né? Que a gente vem com um monte de coisa para dar conta, né? Mas se a gente puder ir fazendo checklist em algumas coisas, já é muito bom, né? A gente vai para a próxima, já não vai devendo tanto, né? Isso é maravilhoso. Então, ela diz que uma pessoa com toque pode e deve encarar o caminho turbulento com paciência e perseverança para reestruturar-se. E eu não diria nem somente como toque, né, Adriana? Tudo pode ser encarado com paciência, com perseverança, para que a gente possa reorganizar, né, aquela vida. Eu queria falar assim rapidinho, né, dos indícios, né, porque nós falamos tanto disso, mas é bom que a gente fique atento a alguns sinais, alguns indícios que as pessoas possam estar nos dando, né? Por exemplo, a permanência longa em banhos, as mãos avermelhadas e pele descamativa, que é sinal daquela lavagem dura, rigorosa, né? Cabelo sempre molhado, significa que está tomando banho toda hora, o cabelo não seca. Como disse a Adriana, o gasto exagerado de sabonete, shampoos, produtos de limpeza, papel higiênico, demora-se muito para se vestir, atrasos constantes, lógico, porque quem está nessa rotina sempre está atrasado, né? Repetição de algumas perguntas sem sentido, lentidão na execução de tarefas cotidianas, alteração no rendimento escolar, profissional, social, a conferência constante de gás, porta, janela, luz, bocas de fogão, né? E o interesse exagerado por determinadas doenças. Isso tudo, esses todos podem ser indícios de que a pessoa não está funcionando bem, que ela precisa de ajuda urgente, né? E cuidadosa, respeitosa, lembrando sempre que ela está em sofrimento e que aquilo não é uma bobagem. Não é uma bobagem, é algo sério. Adri, você quer... Aí temos, então, as referências bibliográficas aqui, tá, pessoal? Para vocês darem uma olhada no que a gente pesquisou. Tá, achei que tivesse uma pergunta. Alguém quer falar alguma coisa? Adriana, você quer finalizar aí com... Eu quero terminar com uma frase da Joana, que é isso que você falou, não só para o toque, né, mas ela inclui todos os transtornos, enfim. Ela diz assim, mergulhado a princípio no Deus interno, desperta o potencial de sabedoria e de amor que nele jaz, a fim de poder crescer em amplitude no rumo de Deus, Criador do universo. A saúde mental somente é possível quando o self, estruturado em valores éticos nobres, compreende a finalidade da existência humana, direcionando seus sentimentos e conhecimentos em favor da ordem, do progresso, do bem-estar de toda a sociedade. A liberação do ego arbitrário, desvestido dos implementos da aparência que se exterioriza pela persona, permite a integração do ser na vida em caráter de plenitude. Então, eu acho que aqui ela vai falar, né, da necessidade desse autoconhecimento, de entrar em contato, olhar a persona, entender qual persona estou usando nesse momento de forma consciente, depois olhar para essa sombra e aprofundar mais até entender essa história de ânimos e ânimo, como que eu atuo nas relações e fazer esse eixo ego-self para que a gente possa encontrar esse Deus em nós, né? Que ela começa a despertar o potencial de sabedoria por meio desse Deus interno. E aí, onde está escrito as leis de Deus? Na consciência. Então, nós precisamos ampliar essa consciência e aí a gente vai curando as nossas feridas, as nossas dores, né?
as nossas dificuldades. Era isso. Obrigada. Cláudia, você quer fazer alguma consideração final antes da gente passar para este encerramento? Não, a gente já falou tudo, né? Essa responsabilidade, esse compromisso conosco, ele tem que estar ali no primeiro item, né, do nossa checklist, da nossa listinha, né? Compromisso e responsabilidade com a gente, né? E eu sempre me lembro daquele exemplo do avião, né? Em caso de turbulência, máscaras descerão, coloque primeiro a sua máscara para depois ajudar quem está do seu lado. A gente precisa sempre estar colocando a nossa máscara, não de forma egoísta, mas a gente precisa colocar, porque assim, se a gente se cuida, a gente consegue cuidar do outro, né? E que se cada um for se cuidando, ou seja, for olhando para os seus cantos sombrios, cada vez mais a gente vai amplificando isso, né? E lá na frente a gente pode nem mais precisar dessa máscara em caso de turbulência, porque o mundo vai ser muito melhor, com muito menos turbulências, né? É isso. Gratidão, Cláudia, gratidão, Adriana. Então, vamos passar para a nossa prece de encerramento?